Pai do Senhor, vamos abrir a nossa Bíblia, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, versículo 21, até o versículo 43. Diz assim a palavra do Senhor. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. Versículo 24. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue. E sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vê que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crer somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe desse de comer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, graças te damos, ó Deus, por esse momento, por ouvir a tua palavra, e quero te pedir nesse momento, ó Deus, que o Espírito Santo use a minha vida como instrumento em suas mãos, para que eu possa anunciar a sua palavra de acordo com o seu querer e com a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, aqui nós temos dois grandes milagres de Jesus. São bastante interessantes, porque com razões distintas. Primeiro, a coisa que chama bastante atenção é que no final do texto,
que nós lemos, Jesus pede segredo. Jesus diz, olha, não fala para ninguém, não comenta com ninguém o que aconteceu. Isso alguns estudiosos chamam de o segredo messiânico, que é um assunto para uma outra reunião, para uma outra mensagem. Mas vejamos aqui outras razões, né, que torna esse milagre interessante e ao mesmo tempo nos chama bastante atenção. Que o primeiro é que uma mulher, ela sofre de uma enfermidade há 12 anos. Ela está com essa enfermidade, uma hemorragia, há 12 anos. A outra é uma menina que tem 12 anos, que está à beira da morte. Duas mulheres, uma adulta e uma criança. Ambas enfermas, ambas à beira da morte, com suas respectivas enfermidades. Jesus então é chamado por Jairo, o chefe da sinagoga, para ir em sua casa curar sua filha. E no caminho, né, no decorrer do caminho, aparece uma mulher que sofre dessa enfermidade de fluxo de sangue, e ela toca em Jesus e ela é curada. Então nós vemos aqui que a ida de Jesus para a casa de Jairo tornou-se também uma oportunidade de cura para aquela mulher que sofria de hemorragia. O que isso nós podemos compreender? Que o seu milagre, ele gera possibilidade de milagre para outros. Então, quando você recebe o teu milagre, ou quando o milagre que tanto você necessita está para acontecer, nesse percurso surge também oportunidades para outros alcançarem também o seu milagre. Então veja que coisa importante nós entendermos isso. Por quê? Porque nesse momento nós nos tornamos um canal de bênção. Nós nos tornamos um canal de bênçãos para as pessoas. E é importante nós entendermos isso. Por quê? Porque nós somos instrumentos de Deus, filhos de Deus, que temos o nosso chamado e ao mesmo tempo somos disponibilizados por Deus para ser bênção na vida das pessoas. Então, devemos lembrar que se o milagre acontece em nossa vida, acaba sendo uma oportunidade de milagre para outras pessoas. Isso significa que nós somos um instrumento de Deus, mesmo diante de nossas necessidades. Porque muitas vezes nós podemos imaginar que, por estarmos passando por alguma luta, por algum problema, Deus tenha nos esquecido. Não. Deus não nos esquece, Deus não nos abandona, Deus sabe das nossas dores, das nossas dificuldades, e mesmo nós, fraquinhos que somos, ainda somos instrumentos de milagre na vida de outras pessoas. Então, vamos entender o contexto dessa mensagem. Isso acontece em Cafarnaum. Cafarnaum era uma das principais cidades da Galileia. Era uma das grandes cidades porque ela, além de ser uma grande cidade, ela era como se uma indústria pesqueira, onde havia muitos pescadores, onde Jesus então estabelece a sua moradia em Cafarnaum, depois que ele é expulso de Nazaré, onde ele passou a sua infância. E quando ele retorna para Nazaré, as pessoas não acreditam nele, que ele seria o Messias, então expulsam ele da cidade. Jesus, quando vai para Cafarnaum, nessa mensagem, ele antes ele estava em Gadara, na terra dos Gadarenos, onde ele liberta um homem que estava possesso de demônios. Esse homem possesso de demônios, os demônios que estavam nele pedem a Jesus para ir para os porcos, e Jesus então assim permite. Os porcos se lançam num precipício,
morre, e aquelas pessoas que cuidavam dos porcos expulsam Jesus de Gadara. Jesus não pega o barco e vai para Cafarnaum. Atravessa o mar da Galileia, ou o lago de Tiberíades, e chega a Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, uma multidão o espera. Olha que interessante. Jesus é expulso por uma multidão em Gadara, expulso de lá, rejeitado, não quer que Jesus permaneça lá, vai para Cafarnaum e lá uma outra multidão espera Jesus. E assim que Jesus sai do barco, vai o chefe da sinagoga, chamado Jairo, e fala com Jesus acerca da doença da sua filha e pede para ir em sua casa curar a sua filha. É interessante nós entendermos isso porque quem era o chefe da sinagoga? Tinha o nome de Jairo. O chefe da sinagoga era uma pessoa muito influente na cidade. A sinagoga era o lugar onde ensinava-se às crianças a leitura, aquelas que iriam ler. Era o lugar onde eram julgadas as causas da cidade. Quer dizer, o chefe da sinagoga, ele era uma espécie de sacerdote, ainda que ele não oferecesse holocausto. Ele era uma espécie de prefeito, porque ele tinha que ver o bem-estar da comunidade. Ele era uma espécie de juiz, porque ele tinha que julgar a causa das pessoas. Então, o Jairo, ele era um líder da sua comunidade. Ele era uma pessoa influente, uma pessoa importante. E Marcos, o evangelista Marcos, faz questão de mostrar que o Jairo, ele era chefe da sinagoga, mostrar sua importância na sua cidade. Dizendo, olha, ele era uma pessoa importante. Mas não por isso, pela sua importância, Jesus iria realizar um milagre na vida de sua filha. Não por isso. Por quê? Porque Marcos também diz que na caminhada da ida de Jesus para a casa de Jairo, uma mulher que sofria do fluxo de sangue, ela vai até Jesus e é curada. Então perceba, o que demonstra nesse texto duas pessoas, seja ela influente ou anônima, vão até Jesus em busca do seu milagre, em busca da sua cura. Então veja como é importante nós entendermos isso, que Jesus não vai olhar para a condição social de ninguém. Jesus, ele quer encontrar em nossa vida fé. A Bíblia diz que para que eu me aproxime de Deus, eu tenho que crer que Ele existe, que Ele é galardoador daqueles que o temem. Então, se Jairo era uma pessoa importante na cidade, um homem influente que vai até Jesus em busca de um milagre, essa mulher, ainda que anônima nos textos sagrados, mas a tradição diz que o nome dessa mulher era Serápia. Na tradição católica, ela é chamada de Verônica. Então, existe um Evangelho segundo Pilatos, um livro apócrifo, que chama essa mulher de Berenice. Então, independente do seu nome, independente de quem ela era, ainda que seja anônima ou não, ela ouviu falar de Jesus. E ao ouvir falar de Jesus, ela dizia para si mesma: se eu tocar apenas na orla das suas vestes, eu serei curada. Uma mulher simples, uma mulher anônima, um homem, uma autoridade da cidade, importante em sua cidade, ambos com seus problemas. E Jesus tem tempo para os dois. Jesus concede o milagre aos dois. Mas no decorrer da caminhada, a prioridade foi da mulher. Porque ela recebeu o seu milagre primeiro. Por que a prioridade da mulher? Irmãos,
Jesus, ele cura os filhos. Mas, antes, os pais precisam serem restaurados. A família precisa ser restaurada. Então, muitas vezes, os pais, eu ouço muito de algumas pessoas dizerem que, sobre os seus filhos, dizem assim: os meus filhos são um problema. Os meus filhos são um problema. Tudo gera um problema na vida deles. Mas as pessoas não podem esquecer de quem os educou. Com quem eles viveram para se tornarem o problema na visão deles? Por quem eles foram educados? Então, assim, a pessoa fala de uma coisa que ela própria gerou aquela situação na vida dos seus próprios filhos. Então, a cura da juventude, ela vem através da cura do adulto, das pessoas que estão hoje vivendo uma vida totalmente distante de Deus. Então precisa se voltar para Deus. Então nós vamos perceber que as gerações precisam serem curadas. Todos precisam de cura. A sua casa, ela precisa ser restaurada. O seu filho precisa de cura. Irmãos, o centro da cura é Jesus. A prioridade não é só curar os filhos, é curar também os pais. A família precisa ser restaurada. Gerações precisam serem curadas, libertas. E esse momento, essa mensagem, é uma mensagem também profética. Porque, veja bem, uma mulher doente há 12 anos, com fluxo de sangue, essa mulher, ela não gera filhos. É uma mulher debilitada. É uma mulher que não vai ter geração. Uma menina de 12 anos, a morte. Morrendo, ela também não terá filhos. É uma outra geração que não terá frutos. 2 gerações sem filhos, sem futuros. Não teria futuro. E Jesus compreende isso. E Jesus entende isso. Então veja, no mesmo caminho de milagre de um, acontece o outro milagre. Outra alma, outra pessoa é alcançada através do milagre. Então veja, no caminho do seu milagre, outros serão alcançados. O milagre que chegou na tua vida, pessoas em sua volta também foram alcançadas. Você, sim, que está sofrendo nesse momento, você também é um agente de milagre. Pessoas em sua volta serão abençoadas através da sua vida. Faz parte de sua vida. Gerações serão curadas. E eu creio em nome de Jesus que Deus tem promessas para a tua vida. E a mulher do fluxo de sangue, ela dizia consigo mesmo: se eu tocar nas suas vestes, serei curada. Jairo dizia: vai à minha casa e cura minha filha. Deus vai curar sua casa. Deus vai curar a sua família. Deus vai curar a tua vida em nome de Jesus. Não importa quem você seja. Não importa a condição social que você está nesse momento. Saiba que você será alcançada. Sabe por quê? Porque para Deus não há limites. As nossas possibilidades se limitam, acabam. Mas Deus não. Deus não há limite. Jairo, um homem importante, mas não podia salvar a sua filha. Um homem poderoso na cidade, mas não podia fazer nada pela sua filha. Isso significa o seguinte: quando os recursos humanos acabam, Deus entra em ação. Quando os seus recursos humanos acabarem, Deus entra em ação. Se for preciso, Deus abre o mar. Se for preciso, Ele para o sol.
Se for preciso, Ele faz você andar sobre as águas. Se for preciso, Ele envia alguém para te socorrer. Se for preciso, Ele usa você para socorrer alguém. Se for preciso, Ele faz a mula falar. Se for preciso, Ele faz com que um menino derrube um gigante. Ele faz com que a muralha caia. Sabe por quê? Porque para Deus não há limite. Deus vai onde você não pode ir. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Jairo sabia disso. Jairo vai aonde? Vai aonde ele não pode fazer. Ele vai em busca daquilo que ele não pode fazer e ele vai em busca do milagre que ele não consegue fazer. Então ele vai em busca de Jesus. Ele vai em busca de Deus. Então Jesus, indo em direção à casa de Jairo, uma menina praticamente morta. A menina estava praticamente morta. Isso significa o seguinte, que o caso de Jairo era urgente. Era urgente Jesus ir lá. Quando ele diz que a sua filha está à beira da morte, talvez ele imaginasse, Jesus vai comigo e vai correndo, e vai chegar lá antes que minha filha morra. O versículo 23 diz assim: e rogaram-lhe muito, dizendo, minha filha está moribundamente, rogo-te que venha. Ele impõe as mãos para que sare e viva. Então veja, ele diz, olha, vamos até minha casa, para que minha filha viva, para que minha filha não morra. Então veja que é um caso urgente, é um caso que Jairo está pedindo urgência, porém, no versículo 25 diz algo, que certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Veja, o evangelista Marcos, ele diz, olha, certa mulher, ele dá o anonimato a essa mulher, mas diz que ela tinha um problema. Qual era o seu problema? Fluxo de sangue. E essa mulher, na caminhada de Jesus, indo para a casa de Jairo, o versículo 26 diz assim, porque dizia, se tão, 28, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. O versículo 29 diz, e logo se lhe secou a fonte de sangue, e sentiu no seu corpo já estar curada daquele mal. Algo acontece na caminhada de Jesus para a casa de Jairo. Uma mulher toca em Jesus, e Jesus, nós lemos, e Jesus ele para. E ele para, e ao parar, começa a perguntar, quem me tocou? Quem me tocou? Veja, ele parou. Imagino eu o coração de Jairo. Como que Jairo ficou nesse momento? Irmãos, entenda o seguinte, a espera, ela vai provar a nossa determinação. O tempo de espera, ele testa a tua determinação. Muitos, no primeiro obstáculo, desistem. Muitos, no primeiro obstáculo, desanimam. Muito na primeira luta que surge, está muito determinado, mas surge um problema, a pessoa desanima. Ele poderia dizer, Jairo poderia talvez pensar nesse momento, Jesus não me deu atenção. Poxa, eu falei com ele que minha filha está morrendo, e ele para falar com essa mulher, perguntar quem tocou nele. Poxa, a multidão cercando ele, perguntando quem tocou. Ele diz, vambora Jesus, vambora. Mas a Bíblia não relata que Jairo falou alguma coisa. Nós precisamos, irmãos, estabelecer metas em nossa vida. A meta de Jairo era o milagre de sua filha. Ele sabia que se ele saísse da presença de Jesus naquele momento, ele não alcançaria o seu milagre. Não saia da presença de Jesus. Essa espera que nós temos visto nesses últimos dias, eu digo para você, não desanime da sua fé. Não saia da presença
de Jesus. Isso é um teste para a nossa fé. Isso é um teste, isso é uma prova para a nossa fé. Nós estamos sendo testados. Nós estamos sendo testados por Deus para mostrar verdadeiramente quem somos. Quantos louvores nós dizíamos e louvávamos, nós confiamos em Deus, onde Deus mandar eu vou, o que Deus quiser eu vou fazer. E cadê? Estamos expressando a nossa fé? Devemos permanecer na fé. Devemos esperar pacientemente no Senhor, confiando em Deus, não desistindo da nossa fé. Então o versículo 30 diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? Quem me tocou? Quem tocou as minhas vestes? Imagina uma multidão apertando Jesus e ele para. Ao versículo 31 diz assim: e disseram os seus discípulos: vê que a multidão te aperta e diz: quem te tocou? Os discípulos dizem: Jesus, a multidão te apertando, em cima do Senhor, o Senhor perguntando: quem te tocou? Então veja bem, a multidão apertando, a multidão próximo de Jesus, e Jesus perguntando: quem me tocou? Ao versículo 32 diz assim: e ele olhava ao redor para ver a que isto fizera. Então veja, Jesus olhava ao seu redor, Jesus parando, olhando, e Jairo ali, em pé, imaginando: minha filha está morrendo em casa. Mas isso era uma prova que Jairo estava passando. Fazemos parte, irmão, de uma geração que tudo tem que ser rápido. Tudo tem que ser... Você resolve praticamente tudo na sua vida na palma da tua mão. Com algumas tecladas, você resolve tudo. Muitas vezes não temos paciência para esperar. Devemos estar aptos a esperar. E quando estamos aptos a esperar, estamos prontos para receber. Deus trabalha no tempo, através do tempo. E tudo acontece num tempo determinado. Não é antes e nem depois. Deus não atrasa e nem adianta. Deus vem sempre no tempo. A questão de Jairo, naquele momento, ele tinha que esperar. Só que o esperar de Jairo, aconteceu algo pior. E isso talvez faz com que muitas pessoas não esperem, não queiram esperar, porque pode acontecer algo pior. Nesse momento em Jairo, aconteceu algo pior. Ele estava ali esperando Jesus, perguntando quem havia tocado, e de repente chega uma notícia para Jairo. No versículo 35 diz assim: estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Veja, para que enfada? Para que incomoda? Não adianta mais ele ir lá. Ela morreu. Não adianta. Para que você está pensando em ir lá? Ela já morreu. Aí eu te digo, meu irmão, eu não sei qual a situação você está passando nesse momento. Eu não sei qual a tua luta, qual a tua dificuldade. Mas Deus está mandando dizer para você: deixe de lado a incredulidade. Não admita a incredulidade dos outros afetarem a sua confiança em Deus. A fé, ela tem que estar em você. Você precisa crer no seu milagre. Você precisa entender isso.
Veja, a fé, ela não precisa de milagre, mas o milagre precisa da fé. Então não permita que cheguem até você para atrapalhar a tua fé. Fortaleça a sua fé em Jesus. Estamos em tempos de crise. Estamos em tempos difíceis. Mas devemos preservar a nossa fé. Jairo, a menina morreu. A filha morreu. Assim como chegaram para ele. A filha morreu. Mas Jesus ouve o que disseram para ele. E Jesus então diz para ele no verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crer somente. Jesus diz: olha, não tenha medo. Creia somente. Veja, o autor da fé olha para Jairo e diz: creia somente. Crer é tudo. Crer é ficar tranquilo. Crer é saber que Deus tem tudo em seu controle. Jesus sabe o que ele está fazendo. Jairo talvez pensou: eu não estou entendendo nada. Minha filha morreu. Jesus disse para mim: creia somente, não tenha medo. Sabe, irmão, tem coisas que Deus está fazendo na sua vida que você não entendeu. Talvez você passou ou está passando por alguma luta, por alguma adversidade, e está se perguntando: por que isso está acontecendo comigo? Ou por que só isso acontece comigo? Eu digo para você: não se preocupe. Não se preocupe com o que está acontecendo. Você não precisa entender agora. O que Deus quer de você nesse momento? Apenas creia. Apenas creia. Não procure explicação porque isso aconteceu comigo ou porque isso está acontecendo. Não procure esse tipo de explicação. O que você precisa entender nesse momento é que você precisa crer. Porque Deus sempre tem o controle de tudo nas mãos dele. E Ele é contigo. Deus está falando contigo. Ele diz: ó, não temas, creia somente. Então Jesus vai junto com Jairo, chega na casa de Jairo. O que Jesus vê naquele cenário? O versículo 38 diz assim: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. Então Jesus vê uma gritaria, uma choradeira para tudo que é lado. Aí no versículo 39 diz assim: e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Veja, uma gritaria, uma choradeira. E Jesus naquele momento disse para aquelas pessoas todas: a menina não morreu, a menina dorme. Irmão, durante a espera do seu milagre, surgem muitos agoreiros. E surgem também os verdadeiros amigos. Nos momentos seus de luta, irão surgir duas classes de pessoas em sua volta: os agoreiros e os verdadeiros amigos. Os verdadeiros amigos também aparecerão nesse momento de luta, assim também como os agoreiros. Veja, os agoreiros estavam ali presentes. Essas pessoas, elas choravam porque elas eram pagas para chorar. Era o que chamamos das mulheres carpideiras. Elas iam a funerais para chorarem e elas eram pagas para aquilo. Essas pessoas Jesus encontra naquele lugar. Então sim, terão pessoas em nossa volta, é triste de falar isso, que estarão em nossa volta
ainda que nós, nos maiores problemas que estamos enfrentando, nas maiores lutas, surgirão apenas para usufruir do nosso próprio fracasso. É triste falar isso, mas sabemos que isso acontece. Porém, se Deus abençoou, quem poderá nos agorar? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual a reação de Jesus naquele momento? Jesus sabia disso tudo. Jesus disse: tira todos. Tira todos aqui. Entenda uma coisa. Isso é muito importante nós entendermos isso. Tem gente que não é para estar perto de nós quando acontece o nosso milagre. Quando o milagre acontecer, tem pessoas que não precisam saber. Alguns milagres é somente para os íntimos. Foi o que aconteceu. O milagre ali só era para os íntimos. Quando o profeta Eliseu chega para uma viúva que estava passando grande necessidade de uma seca terrível, quando vai multiplicar o azeite, ele diz: olha, entra na tua casa com os teus filhos. E ali houve a multiplicação do azeite. Mas ninguém, só a viúva e os filhos. Foi um milagre só no seio familiar. Milagre para os íntimos. Então entenda, existirão milagres que não precisa se falar. Deixa Deus agir. Deixa Deus realizar. E isso acontece também na vida nossa. Então, saiba distinguir quem são os verdadeiros amigos que estão em sua volta. E aqueles que estão ali apenas como agoreiros. Mas independente de quem são os amigos, quem são os agoreiros, ore por todos. Porque nós devemos pregar e exercer o amor de Deus. O versículo 41 e 42 diz assim: e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Veja, só os íntimos viram o milagre. Só os íntimos viram o milagre. Então entenda uma coisa, tem gente que não precisa ver o milagre. Não precisa que você conte para eles as bênçãos. Aprenda a celebrar o seu milagre em silêncio. Aprenda isso. Verão, eles viram. Depois eles viram o milagre. Ficaram assombrados. Mas Jesus não chamou para verem o milagre. O milagre aconteceu somente entre os íntimos. O milagre aconteceu. O versículo 43 diz assim: e mandou-lhe expressamente que ninguém soubesse. E disse que lhe desse de comer. Veja, não conta para ninguém. As pessoas vão ver o milagre. O milagre, ele se manifestará por conta própria. Se tornará evidente em sua vida. Então veja, o Senhor curou um útero que sangrava. O Senhor curou uma menina que estava morrendo. 2 milagres extraordinários. E o que Deus quer fazer em nosso meio, Deus quer curar. Ele vai curar. O que você precisa nesse momento? Entregue os seus problemas na mão do Senhor. Entregue as suas dores, as suas angústias. Eu não sei quais são as suas angústias, mas Deus sabe.
As suas enfermidades, talvez você tenha enfermidades, entregue nas mãos do Senhor nessa manhã. As suas aflições, entregue nas mãos do Senhor. Tudo nas mãos do Senhor. E eu creio que o Senhor está liberando milagres sobre a nossa vida. O Senhor está liberando milagres sobre a sua vida, sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o mundo. Porque Deus nos ama. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Coloque a sua vida nas mãos do Senhor. Coloque a sua família nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.